Santo, dá-nos espírito de revelação, para que possamos compreender as Tuas sagradas Escrituras. Cremos que a Tua Palavra foi inspirada pelo Teu Espírito e acreditamos que ela é útil para nós em todas as nossas áreas, em todos os aspectos. Por isso, dá-nos sensibilidade espiritual, dá-nos discernimento espiritual, dá-nos revelação espiritual, mas dá-nos também a capacitação para que possamos viver de acordo com a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Daqui a pouco, ao finalizarmos o nosso culto e a nossa reunião, nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Nós fazemos isso uma vez ao mês. E eu gostaria que de fato você permanecesse até o fim, para que nós pudéssemos nos assentar juntos à mesa que está preparada para nós. Mas antes, eu queria dar continuidade ao raciocínio que eu iniciei na semana passada, e que por ainda alguns cultos neste mês nós iremos trabalhar a respeito dessa temática. Nós estamos proposto um tema chamado panorama bíblico, porque nós acreditamos que é muito importante uma instrução clara de que a palavra de Deus, ela segue uma linha de raciocínio, de que a palavra de Deus, ela possui uma história. Eu disse para você que os 66 livros que nós temos na palavra de Deus, eles não estão listados em ordem cronológica de fatos. E ao longo aqui da minha explanação, você vai perceber algumas citações a respeito disso. E é por isso que então é muito importante que você entenda qual é essa ordem dos fatos da palavra de Deus. Isso é muito importante porque todo domingo, semana após semana, nós nesse lugar, nesse púlpito, temos a responsabilidade de instruir os irmãos e edificar a vida dos irmãos através da revelação da palavra de Deus. Portanto, o seu entendimento daquilo que a palavra de Deus trabalha, para você compreender as pequenas porções da palavra de Deus, é fundamental. É muito importante você entender que sempre que nós abrimos um texto, você precisa de levar em conta alguns aspectos que estão por detrás daquilo que está sendo escrito, para que você possa corretamente fazer uso desse texto em entendimento. Você não pode ler um texto da palavra de Deus e não levar em conta a intenção do autor a escrever aquelas palavras. Você precisa de entender que essas palavras que foram inspiradas, ela foi escrita por homens que estavam escrevendo a alguém ou a algum povo em uma determinada época e com uma determinada motivação. E tudo isso é importante para que nós entendamos aquilo que o Senhor deseja falar para nós, ao nosso coração. Quantos estão comigo aqui? Então eu quero convidar você a viajar comigo alguns anos na história, para você perceber aquilo que o Senhor deseja falar comigo e com você. Eu disse na semana passada, e até quero fazer aqui uma errata, uma correção de uma informação que na hora eu falei sem perceber. A palavra de Deus, ela foi escrita por mais de 40 homens diferentes, que viveram em diferentes tempos. E na hora que eu estava mencionando isso, eu até mencionei uma frase que eles viveram ao longo de 400 anos de história. Na realidade, eu mesmo me equivoquei, até porque eu falei 400 anos, perdão, na semana passada. Só que na realidade, na hora que eu falei, eu só fiz uma confusão com uma coisa que eu ia te contar, que é o período que nós chamamos de período intertestamentário, que é o período entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O período entre os dois testamentos foi um período de 400 anos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse período, mas eu quero só corrigir, porque eu disse para você que ao longo de 400 anos, esses mais de 40 homens escreveram, mas na realidade não é 400, porque 400 é só o período entre os dois testamentos. E quero só trazer essa correção, que na realidade é ao longo de 1500 anos. Alguns estudiosos até divergem, dizendo que é de 1500 a 1900 anos de diferença daqueles que foram os primeiros a escreverem alguma porção e daqueles que foram os últimos a escreverem alguma porção. Mas então, recapitulando aquilo que nós estávamos trabalhando na semana passada, eu disse para você, a palavra de Deus, ela tem 66 livros, mas ela é dividida em duas partes, são as duas grandes partes e a divisão mais básica da Bíblia, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento se refere à Antiga Aliança, o Novo Testamento se refere à Nova Aliança.
Dos 66, 39 livros estão na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e 27 livros no Novo Testamento. Mas eu disse para você também que esses livros são divididos em classes. Nós temos 10 classes de livros, das quais 5 fazem parte do Antigo e 5 fazem parte do Novo Testamento. As 5 classes de livros do Antigo Testamento são o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. E as 5 classes de livros do Novo Testamento são os Evangelhos, o livro histórico, as epístolas paulinas escritas por Paulo, das quais nós temos também epístolas pastorais, que foram as epístolas que Paulo escreveu para pastores. Nós temos depois as epístolas gerais, que foram outras cartas escritas por outros homens de Deus, e nós temos o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Na semana passada eu comecei com você então no livro de Gênesis. É importante que você entenda que cronologicamente é literalmente o livro de Gênesis o início de todas as coisas. Então você percebe até pelo nome a obviedade disso. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, nós temos a narrativa, a narração da criação da terra. A criação da terra está descrita no capítulo 1 do livro de Gênesis. E obviamente, quando você estuda a criação da terra, você chega no 6º dia da criação, aonde Deus decide criar a humanidade, aonde Deus decide criar o ser humano. Na semana passada eu bati muito nessa tecla, mostrando para você que a motivação que Deus tem com relação a você, ela já estava descrita na motivação que Deus possuiu ao criar o primeiro homem, que foi Adão. Deus cria Adão para que Adão tivesse um relacionamento com ele. Você percebe que Deus não coloca o homem em uma fábrica, Deus coloca o homem em um jardim, porque Deus não está interessado em primeiro lugar com o seu trabalho. Em primeiro lugar, Deus está interessado com o seu relacionamento com ele. E é por isso que lá nesse jardim, a palavra do Senhor diz que Deus vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. Ou seja, o Senhor espera que eu e você, todos os dias, possamos estar com Ele. Amém? Amém. E é claro que hoje na Nova Aliança nós temos a plena revelação que o Espírito Santo habita no nosso coração. Mas isso também não quer dizer que você não precisa de parar no tempo para dar atenção para esse Espírito que mora no seu coração. E isso sim é você, de fato, se relacionar com Ele. Mas olha aqui para mim. Eu gostaria de destacar um fato de que estava tudo bem, até o ponto que infelizmente o homem caiu no pecado. Você sabe que Deus havia dado ao homem, nesse contexto, a opção de realizar uma escolha de qual árvore ele iria se alimentar. Na realidade, o Jardim do Éden, ao contrário do que muitos pensam, só existiam essas 2 árvores, existia uma infinidade de árvores, e o homem poderia comer de frutos das mais distintas árvores. O fato é que bem no centro do jardim, Deus coloca 2 árvores, uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra árvore chamada árvore da vida. O homem podia comer de tudo, mas Deus fez uma consideração. Deus recomendou que o homem comesse da árvore da vida, e Deus advertiu que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fato é que você sabe a história que o diabo, em forma de serpente, tenta Eva, e ela acaba caindo, e ela também influencia Adão, seu marido, a comer da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dito que se o homem comesse daquela árvore, o homem morreria. Deus tinha dito, e a serpente usou essa fala de Deus para dizer que Deus estava mentindo, para dizer que na realidade Deus era mau, e Deus queria privar o homem de alguma coisa que, entre aspas, pudesse ser bom. Você sabe, eu preciso alertar você. Sabe por que é importante você estudar a Bíblia? Para você entender a forma que Deus age e para você entender a forma que o diabo age. Olha aqui para mim, ainda hoje, a maneira que o diabo fala ao seu coração é tentando passar uma imagem errada a respeito de Deus. A maneira que o diabo lança setas no seu pensamento é tentar passar dentro da sua mente ou do seu raciocínio uma ideia de que Deus quer privar você de fazer alguma coisa. Agora, como que esse Deus, que é tão bom, amoroso, poderoso, reto e justo, que te criou para ter um relacionamento com Ele, como que Ele deseja privar você de algo que fosse fazer bem para você? Certamente, olha aqui para mim, todas as vezes que Deus diz não para você, é porque na realidade Ele te ama e te conhece e sabe que isso não é bom para você. É importante que você entenda isso.
Agora, o fato é que uma vez que houve essa desobediência, a palavra do Senhor, em toda a sua escritura, ela ressalta essa palavra de Deus. Até porque é importante que você entenda que nós sabemos que existe uma regra na interpretação da Bíblia que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Por isso eu vou te dar um exemplo. Se tem algum texto que você não entende, dentro da própria Bíblia, você pode utilizar um outro texto que vai te auxiliar na interpretação desse que você não está conseguindo compreender. E em toda a palavra de Deus, o Senhor reafirma aquilo que Deus havia dito a Adão e Eva no jardim do Éden, de que se o homem comesse daquela árvore, ele iria morrer, porque aquilo seria um pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, por exemplo, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Em toda a Bíblia existe uma confirmação das palavras que Deus havia liberado no Éden. E o fato é que se Deus diz, Ele cumpre. Então, existia uma sentença de morte sobre a humanidade. É interessante porque naquele exato segundo, Adão não morreu, Eva não morreu, mas isso não quer dizer que a sentença não iria acontecer. Já estava decretada a morte do homem. Você se lembra que naquele exato segundo, Adão não morreu, mas um cordeiro morreu no lugar de Adão. Eu não sei se você se lembra, e essa talvez é uma pequena parte em toda a história da queda que muitos se esquecem, de que naquele instante um cordeiro teve que ser morto no lugar de Adão. E depois, em todo o Antigo Testamento, cordeiros foram sacrificados no lugar de homens, até que viesse posteriormente um cordeiro que iria realizar o sacrifício de uma vez por todas. Esse cordeiro, quando João Batista o avistou, ele foi chamado de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eu vou chegar lá daqui a pouco. Se você perceber, eu mencionei para você no final do culto passado que o livro de Gênesis, além de ressaltar a história da criação, ele é um livro que nos mostra aspectos individuais, porque ele é um livro que narra experiências individuais. Você percebe que nos 50 capítulos do livro de Gênesis, cada vez que nós vamos passeando no livro, aparece um personagem principal. Então nós temos no começo do livro a figura de Adão. Depois nós temos, a partir do capítulo 12, a figura de Noé. A partir, do capítulo 6, a figura de Noé. Depois, a partir do capítulo 12, nós temos a figura de Abraão. Depois nós vemos a história dos filhos de Abraão: Abraão, Isaac, Jacó e por fim José, que é filho de Jacó. Então você percebe, Abraão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. De tempos em tempos o livro vai mudando o foco do personagem, porque é um livro que narra experiências individuais. Mas quando você sai do livro de Gênesis e entra no livro de Êxodo, você percebe que por mais que nós temos a figura muito marcante de Moisés no livro de Êxodo, o foco do livro de Êxodo não é ressaltar uma pessoa, mas o foco do livro de Êxodo é ressaltar o povo de Deus. Moisés está ali para ser um instrumento de Deus em benefício do teu povo, porque Deus sempre zela pelo seu povo. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Olha aqui para mim. Esse povo nasceu fruto de uma promessa que Deus havia dado a Abraão. E é importante que você entenda algo. Isso está relacionado com a queda. Por quê? Porque por amor a nós, o Senhor estabeleceu um plano que os teólogos chamam de o plano de redenção. O que significa a palavra redimir? Redimir significa, alguns chamam redenção de resgate. Eu poderia também expressar que redimir é você comprar de volta aquilo que é seu. Imagina se algum dia você tivesse que comprar de volta uma coisa que foi tomada de você, e aquilo já era seu, mas para você resgatar, você tem que pagar um novo preço, para você ter novamente aquilo que já era seu. Isso significa redenção. Nós somos de Deus duas vezes, porque em primeiro lugar Deus nos
esfriou, mas em segundo lugar porque Ele pagou um preço novamente para nos ter de volta para Ele. Está claro isso? Agora, aonde que esse plano nasceu? Esse plano nasceu, eu disse para você que no capítulo 12 nós temos o início da história de Abraão. Esse plano nasceu através de uma aliança que Deus fez com o homem. Porque o que é poderoso é que sempre, em todas as gerações, o Senhor acha um remanescente fiel, fiel aos seus caminhos, fiel aos seus desígnios, fiel à sua vontade. Foi assim, por exemplo, na história que começa no capítulo 6 para frente, nos dias de Noé, aonde a perversão estava tomando toda a terra. A palavra do Senhor diz, e eu amo essa expressão, achou Noé. Deus achou Noé. Deus sempre acha o seu remanescente fiel. Mas você sabe que, infelizmente, no final da trajetória de Noé, Noé cometeu alguns equívocos, cometeu alguns erros, até que então Deus acha um homem chamado Abraão. Na realidade, quando Deus veio ter com Abraão, Abraão ainda não se chamava Abraão, Abraão se chamava Abrão. E Deus então decide fazer uma aliança com esse homem Abrão, e até por isso que ele teve o seu nome trocado de Abrão para Abraão. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque o meu assunto é muito mais extenso do que contar as pequenas histórias, e é por isso também que Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando Deus faz essa aliança com Abraão, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar filhos. Mas eu vou te contar a coisa mais engraçada do mundo, é que Deus promete que vai dar filhos justamente para aquele homem que era naturalmente estéril. Porque para Deus cumprir o seu plano, Ele sempre precisa usar de um meio sobrenatural. Para Deus cumprir o seu plano, Ele nunca vai usar uma via natural, Ele nunca vai usar uma via da qual o homem pode explicar como aconteceu. Sabe por quê? Porque apenas o nome dele pode ser glorificado, e para o nome dele ser glorificado, é necessário que haja uma total incompreensão do raciocínio humano, declarando que isso só pode ter sido uma obra divina. Deus então pega o homem sério e fala: eu vou te dar filhos. E a promessa de Deus para ele era que através da descendência dele viria aquele que ia resolver o problema da humanidade. A humanidade estava com um problema. Qual foi o problema da humanidade? O pecado. Gênesis capítulo 3. Mas Deus, Ele arquiteta um plano para resolver o problema. Agora, interessante, ei, vem cá comigo. Se o pecado entrou por intermédio de um homem, a salvação também precisaria entrar por intermédio de um homem. Por quê? Porque o homem deveria pagar o preço que já estava estabelecido. Qual era o preço? A morte física. Ou seja, se Jesus Cristo não morresse por mim e por você, nós morreríamos e estávamos condenados ao inferno. É por isso que eu eu afirmei, mas é uma afirmação um tanto quanto estranha para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, de que quando Deus nos salva, em primeiro lugar, Deus não nos salva do diabo. É claro que Deus nos salva do diabo também. O diabo não tem mais poder sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque Deus nos salvou. Mas o raciocínio bíblico mais profundo é que Deus nos salvou dele mesmo. Deus nos salvou da justiça dele, porque a justiça de Deus determinou a sentença do homem contra o pecado. Mas, voltando, Deus então vira para Abraão e fala: Abraão, é de você, é da sua descendência, é da descendência do seu primeiro filho, que só para ele nascer já vai ter que ser um milagre, que eu vou trazer a salvação de toda a terra. E é por isso que então o filho de Abraão, Isaac, ele vai servir a Deus, porque ele sabe que ele faz parte de uma linhagem que tem uma aliança com Deus. Você tem noção? Abraão conversando com Isaac: meu filho, Deus fez uma aliança com o papai. E a aliança que ele fez com o papai, ele fez com você. E aí, de pai para filho,
foi se ensinando a respeito da aliança que eles tinham com Deus. E vai chegar um dia, filho, que da nossa descendência um homem vai nascer e vai resolver o problema do pecado. Você tem noção disso sendo passado de pai para filho? É por isso que essa família se torna o povo de Deus. Uma coisa que ajudou muito, obrigado Isaac, é porque ele teve 12 filhos, né? Então ele ajudou bem a povoar a terra, a formar o povo. E aí você imagina, Isaac tem 12 filhos, e esses 12 filhos vão tendo outros filhos, que vão tendo outros filhos, e aí então se forma a nação, se forma o povo de Deus. Está claro isso? Quem está comigo aqui? Esse povo, no livro de Êxodo, registra a história de que, infelizmente, por uma atitude errada, esse povo estava passando por um tempo de fome, estava passando por um tempo de grandes problemas, e eles foram pedir auxílio lá no Egito. Mas na palavra de Deus, no Antigo Testamento, o Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza aquele povo que não é governado por Deus, mas que é governado por Faraó. Na tipologia bíblica, Faraó então é um tipo de Satanás. Ele aponta para Satanás. Olha aqui para mim. Sabe por que o povo acabou sendo escravizado? Porque o povo foi para o lugar errado. Deus tem um lugar para você, mas você precisa de entender que você não pode sair do lugar que Deus tem para você, para buscar auxílio nas coisas do mundo. Vou te contar uma coisa, tem muita gente que no momento do desespero acaba correndo atrás de pessoas ou de coisas que não deveria correr atrás. A sua solução não está em nada que o mundo possa te oferecer. A sua solução não está nas promessas dadas pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno. O Egito é governado por Faraó. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Nunca vá buscar comida no Egito, nunca vá buscar suprimento no mundo. Deus não tem isso para você. Todas as vezes que um crente faz isso, ele acaba embaraçado, ele acaba escravizado, a vida dele vira uma santa confusão. Por que confusão? Oh, meu filho, porque você está saindo do lugar da bênção, você está saindo do lugar que o Senhor projetou para você. Agora, o fato é que Deus é tão gracioso que até quando você apronta, Ele manda um profeta lá te pegar de volta. Aí Deus vai e manda Moisés: Moisés, nós vamos tirar o nosso povo dessa situação. Ei, foram gerações e gerações que permaneceram no Egito. A palavra do Senhor diz que foram aproximadamente 400 anos servindo o Faraó como escravos. Mas Deus diz basta. Deus levanta Moisés, e o livro de Êxodo, e até interessante, assim como Gênesis significa início, começo, o livro de Êxodo significa saída. Ou seja, o livro de Êxodo vai te narrar a história da saída do povo de Deus. Quem são os povos? Quem é o povo de Deus? São os descendentes de Abraão. Então agora esse povo, ele vai sair do Egito para voltar para aquela terra que Deus tinha prometido para Abraão. Está claro isso? Deus usa Moisés. Agora, vem comigo, porque agora eu vou pisar no acelerador. Uma vez que você entende essa coisa básica, você vai entender o que acontece depois. Deus decide dar para esse povo um manual de regras, de como o povo deveria viver. Deus então decide dar a sua lei, a sua maneira santa de viver a esse povo. E aí então nós temos o terceiro livro, que é o livro de Levítico. No livro de Levítico, ele acontece quando, uma vez que Moisés, no livro de Êxodo, foi usado por Deus para resgatar o povo da escravidão do Egito e caminhar rumo à terra prometida. Nessa caminhada, quando eles estavam na frente de um monte chamado Monte Sinai, Deus pede para que Moisés suba esse monte.
E lá nesse monte chamado Monte Sinai, Deus entrega para Moisés aquilo que nós chamamos de as tábuas da lei, ou as tábuas dos 10 mandamentos. Mas na realidade, os 10 mandamentos eram apenas um resumo de toda a lei. Aproveitando que se você ler o livro de Levítico, você vai ver ali expresso toda a lei do Senhor. Você vai ver a lei das ofertas, a lei dos sacrifícios, a lei do sacerdócio, a lei da pureza, a lei da santidade. Você vai perceber que existem em todas as áreas da vida humana uma maneira pela qual o homem deveria viver. Então, você precisa de entender que o livro de Levítico, ele está cronologicamente na história, naquele momento que o povo está parado na frente do Monte Sinai. Ou seja, olha só, livro de Gênesis, experiências individuais. Livro de Êxodo, agora está o povo voltando para a terra prometida. Livro de Levítico, esse povo está parado na frente do Monte Sinai, Deus está dando a lei. Aí você entra no livro de Números, que nós vamos estudar no segundo semestre, depois eu te explico por quê. O livro de Números é quando esse povo, que estava parado na frente do Monte Sinai, vai voltar a caminhar rumo à terra prometida. E é interessante porque essa caminhada, que era para durar dias, acabou durando anos. Olha que coisa louca. Essa caminhada era para durar aproximadamente 40 dias. Mas pasme no que eu vou te contar. A caminhada que era para durar 40 dias acabou durando 40 anos. Como assim, pastor? Você sabe, vou te contar uma coisa. Tem uma coisa que se você fizer na sua vida, você vai, infelizmente, demorar muito para viver aquilo que Deus tem para você. Sabe o que é? Se ao invés de você andar em linha reta rumo ao seu propósito, se você decidir andar em círculos. Porque quem anda em círculo parece que não sai do lugar. Na hora que o irmão vai, opa, parece que ele não vai, não, ele volta. E esse povo ficou andando em círculos. Você está rindo, mas olha aqui para mim, você tem que tomar cuidado. Se porventura existem áreas na sua vida que ao invés de caminhar por uma direção certa, a direção que Deus tem para você, o caminho que Ele já te mostrou, se você finge que não é com você. Sabe quando o crente anda em círculo? Quando ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele finge que o negócio não é com ele. Aí ele volta. Aí depois ele não entende porque parece que a vida dele não avança. Tem muita gente que Deus te planta às vezes em um determinado lugar. Às vezes é até desafiador para você. Porque olha aqui para mim, bênção de Deus, lugar da bênção, lugar do favor, não está atrelado a uma ausência de batalhas, mas está atrelado a uma promessa da vitória. Só que o problema é que alguns cristãos, quando vem a batalha, quando vem o desafio, quando vem aquilo que você não gosta, quando vem aquilo que não é do seu jeito, quando vem aquilo que não é do seu interesse, aí você abre mão, porque você quer o trem do seu jeito, você quer o negócio do seu interesse, porque se não for o jeito que você quer, para você não serve. Que legal, aí você fica sem. Você fica sem, porque a bênção está te esperando. Olha aqui para mim, isso aqui é muito sério. Esse povo ficou andando em círculo. A caminhada que era para durar 40 dias, durou 40, mas graças a Deus que ela acabou. Até que então o povo vai chegar na terra prometida. Aí nós temos a transição da lei para os livros históricos. Nós temos a transição do Pentateuco para os livros históricos. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e... Por que eu não citei Deuteronômio? Porque Deuteronômio não é uma continuação da história. Deuteronômio é um resumo da história. O livro de Deuteronômio, ele registra os 3 grandes discursos de Moisés. É como se Moisés, em Deuteronômio, está repetindo a lei. Você sabe que todos os princípios espirituais contidos em Deuteronômio foram princípios espirituais que apareceram em algum dos outros 4 livros do Pentateuco anteriormente. Porque Deuteronômio é uma repetição, é um resumo da lei que Deus havia dado. Ou seja, a continuação do livro de Números é o livro de Josué, que é o primeiro livro histórico.
porque agora a história vai começar. Deus então traz esse povo de volta para a terra prometida, e a história desse povo vai se desenrolar. E o fato é que nessa transição Moisés morre. E nessa transição que Moisés morre, eu não vou hoje entrar aqui o porquê que Moisés morreu sem pisar na terra prometida, mas isso é um tema de uma pregação que oportunamente eu quero ministrar aqui aos irmãos. O motivo pelo qual Moisés morreu sem pisar na terra prometida. Moisés avistou a terra prometida, mas Moisés não pisou. E o fato é que depois que Moisés então morre, Deus levanta o seu sucessor. E o seu sucessor, chamado Josué, que era aquele camarada, o discípulo fiel de Moisés, era aquele camarada que estava com Moisés aonde Moisés estava. Se você ler no capítulo talvez mais famoso do livro de Êxodo, capítulo 33, que registra que Moisés ia para sua tenda e orava, e Deus aparecia para Moisés, e Moisés falava com Deus face a face, como eu falo com você. A palavra de Deus fala que enquanto Moisés estava lá, falando com Deus face a face, Josué ficava do lado de fora da tenda, porque Josué era aquele cara: rapaz, eu quero seguir os passos daquele que o Senhor colocou sobre a minha vida. E até algo que eu acho interessante, projeta para mim Josué capítulo 1, verso 1. Olha que interessante você ver o coração de Josué como discípulo de Moisés. Sucedeu depois da morte de Moisés. Você vai perceber que aqui vai começar uma narração, mas você sabe que na língua portuguesa você às vezes tem informações que são colocadas entre vírgulas, que vão apenas trazer uma explicação daquilo que está sendo falado, antes de dar uma continuidade ao texto. Depois que aparece a palavra Moisés, nós temos uma informação entre vírgulas, ou seja, uma informação a respeito do sujeito Moisés, que Moisés era servo do Senhor. Que bênção! Então Josué quis nos ressaltar isso, que Moisés era servo de Deus. Aí o massa é que fala o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Você sabe que o massa aqui é Josué que está escrevendo isso, porque Josué é o autor do livro de Josué. E Josué fala que então Josué vai falar que Deus veio falar com ele depois da morte de Moisés. Mas quando Josué menciona o nome dele, Josué dá duas informações a respeito dele mesmo. Primeiro, que ele era filho de Nun, e depois que ele era servidor de Moisés. Olha a consciência que Josué tinha. Josué, quando vai mencionar Moisés, ele diz: Moisés era servo do Senhor. Mas Josué, quando vai mencionar ele mesmo, ele diz: eu sou servo de Moisés. É claro e óbvio que nós precisamos ressaltar que nós não estamos em primeiro lugar servindo homens, nós estamos servindo Deus. E é claro que se você tem qualquer contexto que servir a homens significa não servir a Deus, está completamente errado. Mas o coração de Moisés nunca foi edificar algo para si. Pelo contrário, Moisés edifica um tabernáculo, porque o coração de Moisés sempre é edificar aquilo que está no coração de Deus. Se você tem um momento na história onde existe alguém que está querendo edificar aquilo que Deus está querendo que seja edificado, é correto você andar com esse homem. Por quê? Porque também é muito misticismo da sua parte você achar que andar com Deus não envolve você servir um homem que Deus colocou na sua vida. E até te faço uma afirmação sem medo de errar: se você não consegue servir um homem que você vê, você também não consegue servir a Deus que você não vê. Amém. Então você precisa ter olhos espirituais para o significado de você andar com uma pessoa. Josué tinha dimensão disso. Então Josué mesmo, ele se intitulava como aquele que servia Moisés. Aí é por isso que depois, quando Moisés morre, Deus entrega para Josué a continuidade dessa obra ministerial. Quantos estão comigo? Amém. O fato é que Josué assume essa obra. E o livro, e aí, aqui é o momento na história na qual Josué vai ouvir do Senhor, em Josué capítulo 1, porque Josué era aquele negócio: rapaz, não é fácil ser discípulo de Moisés. O homem foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. O homem foi usado por Deus para lascar 10 pragas no Egito. O homem foi usado por Deus para abrir o mar vermelho. E agora esse negócio está comigo. Então você tem noção da responsabilidade, Josué?
Mas, aqui no capítulo 1, Deus dá uma palavra para Josué e fala: Josué, assim como eu fui fiel com Moisés, eu vou ser fiel com você. Por isso, todas as vezes que o Senhor colocar você diante de um desafio, que talvez antigamente não era realizado por você, mas era realizado por outra pessoa, até mesmo que você caminhava com ela, você tem que possuir essa palavra para você, que assim como o Senhor foi fiel com os nossos pais espirituais, assim como o Senhor foi fiel com aqueles que vieram antes de nós, o Senhor será fiel conosco também. E o fato é que então o livro de Josué vai registrar grandes batalhas travadas pelo povo de Deus contra aqueles imigrantes, gentios, estrangeiros que estavam ocupando a terra. Porque, gente, vamos falar a verdade, os caras ficaram no Egito 400 anos. A terra que era deles foi ocupada por outros povos, mas Deus falou: essa terra é de vocês, então vocês podem ir e tomar aquilo que é seu. Nesse contexto, debaixo da palavra de Deus, o livro de Josué é um livro que trava grandes batalhas do povo de Deus, possuindo a terra prometida que Deus havia dado a Abraão e aos seus filhos. Quantos estão comigo? Agora acontece algo trágico na história. O fato é que quando Josué morre, Josué não fez aquilo que Moisés havia feito com ele. Moisés tinha um sucessor, mas Josué não conseguiu deixar nenhum sucessor. E infelizmente, nós entramos na história, e um dos pontos mais tristes de toda a história do povo de Deus. Depois do livro de Josué, você tem na Bíblia o livro de Juízes. O que significa o livro de Juízes? Foi aquele tempo em Israel que não havia, de fato, uma pessoa, por intermédio da morte de Josué, que pudesse influenciar o povo em continuar com o coração servindo a Deus. E aí acontece que uma grande apostasia toma conta do povo, e muitos abandonaram a fé, muitos andaram por caminhos tortuosos. E aí, infelizmente, Deus então, ele exerce o seu juízo. Mas o fato é que mesmo exercendo o seu juízo, em toda a história, Deus sempre se mostrou um Deus gracioso. Então o que Deus fez? Deus levantava uma pessoa para enviar uma palavra de confronto, para que gerasse arrependimento no povo, por estar andando em caminhos tortuosos. Esses homens, na realidade, são pessoas, porque você tem Débora, por exemplo, que foi uma juíza, são instrumentos de Deus para ser uma voz profética ao povo, para que de fato aquele povo se arrependesse e voltasse para os caminhos do Senhor. Todos esses homens e Débora, essas pessoas, foram chamadas de juízes. Irmãos, era uma situação terrível, porque o povo abandonava a fé, aí sofria às vezes, por exemplo, invasão de inimigos e perdia uma batalha, e aí o povo ficava naquela situação terrível. Mas nesse momento, Deus usava um juiz, trazia uma mensagem de confronto, aí o povo arrependia, e uma vez que o povo arrependia, ele se fortalecia de novo, e esse povo forte vencia os inimigos. Aí depois que estava tudo bem, eles desviavam dos caminhos de novo. Aí novamente vinha um outro inimigo, atacava o povo, e o povo enfraquecido, desviado dos caminhos do Senhor, perdia a batalha. Aí Deus vinha, levantava um juiz com uma mensagem de confronto, o povo arrependia. Depois que o povo arrependia, ficava tudo bem. E aí o tempo dos juízes foi um tempo cíclico, aonde isso acontecia. Por isso é considerado um dos piores tempos da história do povo de Deus. Então olha aqui para mim. Você percebe então que a palavra de Deus, ela tem uma continuidade. Na Bíblia, depois do livro de Juízes, você tem o livro de Ruth. Mas é interessante você entender que o livro de Ruth, ele não relata uma continuidade da história. Na realidade, o livro de Ruth é uma história que acontece com essa mulher Ruth no tempo dos juízes. Então, cronologicamente falando, o livro de Ruth está dentro do livro de Juízes. Agora vem um ponto que é importante ser ressaltado. Dentro desse contexto,
o povo decide fazer um pedido a Deus. Você sabe, nesses tempos, por mais que nos tempos de Moisés e Josué, e também os juízes que o Senhor levantou, existiam homens de Deus que falavam da parte de Deus, era o próprio Deus que governava sobre o povo, era o próprio Deus que governava sobre a sua nação. E o fato é que aquele povo, ao olhar para as nações vizinhas, eles percebiam algo: nós somos o único povo da terra que não tem rei. Nós queremos um rei também, mas a grande verdade é que aquele povo não precisava de um rei, porque aquele povo já era governado pelo rei dos reis. Eles não viviam uma monarquia, porque eles viviam aquilo que é chamado de teocracia, governo de Teo. Teo significa Deus. Mas o povo pede para Deus: Senhor, o Senhor podia nos dar um rei. E mesmo isso não sendo da vontade primária de Deus, Deus concede para o homem aquilo que o homem estava pedindo. Então Deus concede para o seu povo o rei que ele havia pedido. E aí, então nós temos a figura do rei Saul. Saul aparece no capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel, aonde, pela primeira vez na história, o povo vai começar a ser governado por um rei. Está claro isso? É interessante você entender que Deus usa um profeta para estabelecer o reino. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque a maior autoridade que uma nação tem não é aquela pessoa que ocupa o principal cargo político da nação, mas a maior autoridade que uma nação tem é aquele homem que carrega a palavra do céu na sua boca. Sabe o que é interessante? Saul, no papel, era o principal líder da nação, mas quem governava, estou falando do ponto de vista humano, era o profeta de Deus. Por isso que foi o profeta de Deus que ungiu Saul, mas quando Deus também depõe Saul, é o profeta de Deus que vai ungir Davi, porque quem governa a história é a mão forte e poderosa do nosso Senhor Jesus, e Ele usa os seus homens de Deus. Por isso eu quero te falar uma coisa: nós estamos em um ano político. Só quero te lembrar uma coisa: a nossa salvação não está em homens terrenos. A nossa salvação está no Senhor. Você pode governar essa nação abrindo a sua boca e comandando que a vontade de Deus se cumprirá em todos os lugares aonde você está estabelecido. Amém? E é claro que isso também não tira a sua responsabilidade de consultar a Deus e ser guiado pelo Espírito Santo para votar e para exercer o seu direito de cidadão, sendo coerente aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Tenha isso no seu coração. Amém? E o fato é então que nós temos agora o início dessa história, o início da história do povo de Deus sendo governado por reis. E nesse ponto eu vou ficar só até aqui e vou dar continuidade nessa história a partir do próximo ponto. Você vai perceber que nós temos então o desenrolar daquilo que nós chamamos do tempo aonde os reis estão reinando sobre o povo de Deus. Nós temos então nesse contexto os livros de reis e os livros de crônicas. Se você abrir a sua Bíblia nos livros de reis e nos livros de crônicas, você vai perceber a continuidade de Deus permitindo então que fosse transicionando de rei para rei. No domingo que vem eu vou te contar a transição do reinado de Saul para o reinado de Davi, depois de Davi para Salomão, e depois de Salomão para o seu filho Roboão. Nos dias de Roboão, algo muito sério acontece. A nação de Deus se divide em reino do norte e reino do sul. Nos dias de Roboão, o povo de Deus então vive dividido. Nesse contexto todo, nessa história, Deus começa a enviar profetas para falarem da parte de Deus. Você sabe que cronologicamente os livros proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, estão sendo usados por Deus no tempo de reis e no tempo de crônicas. E Deus está governando sobre o seu povo. No domingo que vem eu vou finalizar o estudo do Antigo Testamento e nós vamos começar a transição para o Novo Testamento. Mas quero finalizar a minha palavra dizendo algo para você. A Bíblia possui uma história.
E sem ser no domingo que vem, no próximo, quando eu finalizar isso, você vai perceber algo, que essa história continua hoje. Que eu e você somos o povo de Deus aqui na terra. E nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que Deus começou. Por que nós precisamos de estudar isso que nós estamos estudando? Porque se nós somos o povo de Deus, nós precisamos saber sobre a nossa história. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos estar cientes daquilo que Deus está fazendo ao longo dos séculos. Eu quero te contar uma coisa: todos os planos de Deus irão se cumprir. Tudo aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade há de se cumprir. O Senhor Jesus, Ele mesmo, voltará para encerrar essa história que eu estou narrando e que eu continuarei narrando. E é por isso que nós precisamos de conhecer a história. Sabe por quê? Porque eu e você somos chamados para falar da história. Por isso, eu quero te fazer um pedido. Pega todo esse estudo que nós estamos nesses dias compartilhando, pega toda a informação que você está recebendo e começa a abrir a sua boca e falar dessa história. Começa a contar a história do povo de Deus para o seu filho. Que nós sejamos como Abraão, que nós sejamos como Isaac, que nós sejamos como Jacó, aqueles que vão sentar com os nossos filhos e vamos transmitir a história do povo de Deus. Nós vamos transmitir esse legado. Olha aqui para mim, meu irmão, é como se nós que somos o povo de Deus estamos vivendo uma santa batalha, estamos percorrendo um santo caminho e existe um bastão que está nas suas mãos e nós temos a responsabilidade de transferir esse bastão à próxima geração que está vindo diante de nós. Por isso eu quero te contar uma coisa: domingo após domingo, e que nós faremos aqui nesse lugar, o que nós fazemos nesse auditório, o que nós iremos fazer ao longo da edificação da igreja é transmitir esse bastão, porque nós estamos aqui para viver aquilo que o Senhor estabeleceu que nós vivamos. Nós estamos aqui para, de fato, realizar os feitos do Senhor. Sabe por quê? Porque se Deus está se movendo aqui na terra, Deus está usando homens para se mover aqui na terra. E eu e você somos comissionados a nos alistarmos desse exército e fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração, fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias. E é muito importante você ter essa postura. Sabe por quê? Porque Deus está nos chamando para edificar a sua igreja. Deus está nos chamando para edificar o seu povo, não de acordo com os nossos métodos, não de acordo com as nossas opiniões, não de acordo com os nossos achismos, mas de acordo com aquilo que a palavra dele estabeleceu. Nós temos um manual e nós seguiremos esse manual. Se você está comigo nessa, fique em pé onde você está. Eu queria que todo tipo de adoração subisse, porque nessa hora nós faremos algo. Nós iremos compartilhar da ceia do Senhor. Nós iremos, aqui para mim, a palavra do Senhor diz que nós devíamos realizar isso, portanto nós devemos, até que Ele volte. Nós iremos permanecer. Você sabe, nessa noite, quando você comer do pão e beber do cálice, que você entenda que você não chegou aqui hoje por acaso. Existe uma história por detrás. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Sabe o que está no meu coração? Que você tenha muito entendimento de quem você é em Cristo. Da posição que você ocupa. Hoje, quero até pedir aqueles copinhos que nós sempre entregamos, que já vem junto com um pedaço de pão, vem de São Paulo, o fornecedor não conseguiu nos entregar, então a gente está fazendo a moda antiga. Se você é batizado, fica com a sua marquita, até que alguém vá até você e te entregue os elementos da ceia. Alguns talvez pode ser que pegaram na porta. Fica com a sua marquita até que alguém vá até você. Eu queria que você hoje relembrasse de que existiu um momento nessa história e na nossa narração, nós ainda não chegamos nesse culto,
mas nós chegaremos domingo que vem, que ele cumpre aquilo que ele disse para Abraão. Sabe o que é interessante? Projeta para mim Mateus capítulo 1. Fica com a sua mão erguida até você receber. Sabe como é que é? Obrigado. Sabe como é que é o primeiro livro, o primeiro versículo do Novo Testamento? Livro, isso aqui é Mateus capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor diz: livro da genealogia de Jesus Cristo. Alguém ainda não recebeu? Ergue sua mão. Muita gente. Se os irmãos puderem me ajudar a distribuir, vamos distribuir mais rápido, por favor. Fica com a sua mão erguida até você receber. Tem muita gente que não recebeu. Olha aqui para mim. Fica com a sua mão erguida enquanto eu falo. Ah, pastor, dói, pois Jesus ficou de braços abertos na cruz em seu favor. E vou te contar, você não tem um prego enfiado na sua mão, não. Fica com o seu braço erguido para a glória de Deus. Deixa eu dar uma notícia boa. Na nova aliança você não precisa de sofrer, não. Jesus já sofreu por você. Amém. Só brincadeira. Alguém ainda, eu ia falar, mas eu vou esperar, porque quando gera movimentação acaba tendo uma. Aqui lá no canto direito, lá no fundo, tem muita gente. Fica a sua mão erguida até você receber. Aqui no canto direito da igreja, muita gente ainda. Aleluia. Glória a Deus. Quantos instrumentos tocam baixinho? Olha aqui para mim. O primeiro versículo. Pode tocar os instrumentos baixinho. Eu tinha falado, não tinha. Olha aqui para mim. O primeiro versículo do Novo Testamento diz: livro da genealogia de Jesus Cristo. Sabe o que isso me ensina e te ensina? Que é por isso que nós precisamos de estudar o Antigo Testamento. É por isso que nós precisamos de estudar a Bíblia. Nós precisamos de entender a genealogia. Nós precisamos de entender como que a coisa aconteceu. Nós precisamos de entender como que a coisa se desenrolou. Nós precisamos entender como que a coisa se desenvolveu. Sabe o que é poderoso? O livro da genealogia de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Filho de Davi, filho de Abraão. Sabe por quê? Porque naquele dia que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus cumpriu o que ele prometeu. Se você ir para o versículo 2, o versículo 2 vai dizer: Abraão gerou Isaac. A história do Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus Cristo, começando de Abraão. E aqui são descritas 42 gerações, porque foram 42 gerações de Abraão até Jesus. 42 gerações que faziam o contrário do que nós vamos fazer agora. 42 gerações que falavam assim: ele virá. 42 pais contando para o seu filho: ele virá. Sabe por que nós estamos cegando? Para dizer: ele veio. Sabe por que é importante que os nossos filhos vejam o que nós estamos fazendo? Porque hoje já se passaram muito mais de 42 gerações. Se passaram mais de 2.000 anos, aonde nós estamos declarando: ele veio.